Meu irmão, minha irmã, o estudo da palavra é algo que precisa, né? Nós precisamos que esse estudo fique na nossa mente, vá para o nosso coração e mova a nossa alma. A palavra de Deus, nós precisamos que seja assim. E a gente tem dificuldade, porque a gente ouve o louvor, a gente ouve, né, e participa na oração, a gente ouve a leitura, a gente ouve e participa no culto doméstico que alguém enviou, a gente ouve a mensagem, mas às vezes aquela mensagem ela não surte o efeito que Deus quer que surta na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida. É importante a gente parar e pensar, eu tenho ouvido realmente aquilo que Deus tem falado ao meu coração? É importante. Isso a gente tem que fazer, eu e você, né, todos os dias. Porque nós somos seres humanos, somos falhos, e às vezes a palavra até foi escutada, porque a gente tem ouvidos, mas não foi ouvida dessa maneira de que a gente guardou no coração, né? É importante a gente pensar nisso. Eu estou aqui com um estudo sobre bons ouvidos. É o estudo que eu preparei hoje para a gente. E aí eu estou aqui com a palavra de Deus, com alguns textos que eu separei. É importante a gente examinar a escritura, né? Para que nós possamos conseguir mudar alguma coisa que precisa ser mudada e ter esses bons ouvidos, porque vai ser fundamental na nossa vida, aqui na carreira cristã, como também na vida eterna, essa coisa de ouvir bem. Vamos falar com Deus. Pai querido, louvado seja o teu nome, obrigado por estarmos aqui, ilumina o entendimento do teu povo e dá a tua bênção a todos nós, na ação do teu Espírito Santo, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. O primeiro texto que eu separei foi Mateus capítulo 13. Aqui o Senhor Jesus está contando a palavra, né, do semeador. A gente falou outro dia sobre isso. E aquele semeador lança muita semente, mas a maioria, infelizmente, não surte o efeito que deveria, porque a terra não é boa. Só, né, uma porção é que consegue alcançar aquela boa terra para poder germinar, brotar e dar o fruto. Irmão e irmã, nós precisamos tomar cuidado, porque essa semente é a palavra de Deus. Essa boa terra é o nosso coração, mas nosso coração só vai ser alcançado por essa palavra se nós tivermos bons ouvidos. E o texto lá em Mateus, no capítulo 13, o versículo 9 diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Parece uma coisa assim contra a lógica. Se a pessoa tem ouvido, é para ouvir. Pois é, pela lógica seria. Mas muitas vezes a maneira como a gente age, como a pessoa age, parece que os ouvidos que ela tem não são para ouvir. O Senhor disse isso lá, né? A igreja, as 7 igrejas da Ásia, quando mandou João escrever aquelas cartas, em cada carta ele dizia: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todo mundo tem ouvido, né? Pela lógica, sim, mas pela prática parece que não. Precisamos estar atentos. Será que nós estamos enquadrados entre aqueles que têm ouvido e não é para ouvir? Ou entre aqueles que parece que não têm ouvido? É muito importante a gente pensar nisso. E a palavra de Deus, mais uma vez, está aqui para poder nos orientar. Então, ouça. Eu quero ir com você no Salmo 95. Salmo 95, a gente vai ler aqui alguns versos, do 6 em diante. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Né? É um convite, né? Uma convocação para adoração e exaltação do nome do Senhor. Mas preste atenção agora no que o salmista vai dizer. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. A palavra do salmista é uma convocação para adoração, mas é um momento, né? Há um momento em que ele fala com o povo. Se vocês ouvirem a voz de Deus, não fiquem surdos a essa voz. Porque o povo, muitas vezes, ouvia a voz de Deus, mas não deixava que ela entrasse na sua mente e no seu coração. Às vezes Deus fala, né, através da palavra que é lida e pregada. E às vezes Deus fala através de situações e de obras que Ele realiza. Deus está falando de várias maneiras e a gente precisa estar atento. E para que eu e você possamos ouvir a voz de Deus, a primeira coisa que precisamos fazer é ter um coração quebrantado. Aquele povo, diz aqui o texto, tinha um coração endurecido. Que povo é esse? Essa coisa de Massá e Meribá, aquela situação lá no deserto, quando o povo estava com muita sede, né, procurou água para beber e não encontrou,
e continuou com muita sede, continuou procurando, não encontrava, e ele foi falar com Moisés. Só que eles não foram pedir a Moisés, Moisés, intercede por nós, né? Não, eles foram falar contra Moisés, se levantaram contra Moisés, e se levantaram contra Deus. Eles usaram a expressão, está o Senhor no meio de nós ou não? Essa coisa de usar esse tipo de expressão foi uma maneira de tentar o Senhor. E tentar é isso, é criar uma situação para forçar que Deus faça alguma coisa que, né, ele tem o tempo dele fazer e não está na hora, ou ele tem o propósito, a maneira que ele quer fazer e não é daquele jeito. Aquele povo, quando estava com aquela sede toda, foi falar com Moisés ficou até com medo, né? Senhor, esse povo está a ponto de me apedrejar. E Moisés falou com o povo, vocês estão tentando o Senhor. E foi uma situação que deixou Deus desgostoso com aquele povo. Aquele povo passou 40 anos no deserto, né, naquela caminhada, por causa da incredulidade lá, né, ficaram com medo de entrar para possuir a terra, aí ficaram 40 anos, né, peregrinando. E aqui o texto diz que durante esses 40 anos, Deus esteve com eles, mas esteve desgostado com aquela geração. E Deus chegou a dizer, né, quando houve a incredulidade, que eles não entrariam no descanso, na terra prometida, e não entraram mesmo. Por quê? Porque eram um povo que não ouvia, e não ouvia porque tinha o coração endurecido. Nós precisamos pedir a Deus, Senhor, quebranta o nosso coração. Nós queremos ouvir a tua voz e queremos, né, que essa voz chegue à nossa mente, chegue ao nosso coração e mova na nossa alma. Nós queremos isso. Por isso nós rogamos, quebranta o nosso coração. Não deixe que nós sejamos corações endurecidos. Outra coisa que eu quero falar com você está em Isaías, no capítulo 53. Livro do profeta Isaías, capítulo 53. Nós vamos ler aqui o versículo 1. Diz assim o profeta: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Importante, meus irmãos, essa pergunta que o Isaías faz. Isaías já tinha pregado muito, falado muito, mas o povo não estava ouvindo. O povo estava com o coração endurecido, né? E por isso não cria naquilo que Deus estava falando através do profeta. Então, quando você tem esse coração quebrantado, você precisa crer naquilo que Deus está te dizendo. Deus levantou o profeta Isaías, o povo não o recebeu como homem de Deus, né? Se tivesse recebido, tinha dado crédito à pregação dele. Mas o povo não recebeu como homem de Deus por causa da pregação, porque a mensagem de Isaías não era aquela mensagem que o povo queria. Às vezes é assim conosco, né? A gente está passando por uma luta, por uma dor, e está pedindo a Deus, querendo que Ele resolva, querendo que Ele nos socorra, que Ele sare aquilo, e Ele fala, espere. Ou então Ele fala, não, e a gente vai continuar naquela luta, e aquele problema não vai se resolver, e a gente não quer isso, né? A gente quer que Deus age de uma maneira diferente, e às vezes a gente acaba não crendo naquela palavra, porque não é a palavra que a gente queria receber. A gente quer palavra de elogio, palavra de bênção, né? De milagres, mas às vezes a palavra pode ser também de exortação, né? A gente tem que corrigir alguma coisa na nossa vida, ou, né, às vezes corrigir tudo que está fazendo, parar o que está fazendo e mudar tudo. Isso também é coisa que é desagradável. Isaías tinha uma mensagem assim para aquele povo, e por isso o povo não o recebeu, porque o coração estava endurecido, e aí eles não creram. Eu e você precisamos ter esse coração quebrantado, e precisamos crer naquilo que Deus está nos dizendo. Última coisa que eu quero falar com você é que Jesus conta uma palavra em Mateus, no capítulo 21 de Mateus. Abre a sua Bíblia aí em Mateus, capítulo 21. Ele está falando aqui aos seus discípulos e aquele povo que estava ao redor, né? Muita gente que estava ali, que não é discípulo, estava ali para poder perturbar, né, a vida do Senhor Jesus Cristo. Ele conta aqui, e que vos parece, Mateus 21, versículo 28, e que vos parece, um homem tinha 2 filhos, chegando-se ao primeiro disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu, sim, Senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa, mas este respondeu, não quero. Depois, arrependido foi. É legal isso aqui, né? Às vezes a gente pensa que está ouvindo o que o Senhor está nos falando, mas Ele está dizendo para fazer uma coisa e a gente não está fazendo. Às vezes a gente levanta as mãos, né? Ah, que bom, a gente louva, a gente ora, dá graças a Deus, mas aquilo que está dizendo, a gente não está colocando em prática. É muito importante. A gente precisa colocar em prática aquilo que estamos ouvindo da parte de Deus. Precisa ter um coração quebrantado, precisa crer e precisa viver, né? Nós fomos transformados numa nova criatura. E agora a gente não vive mais, mas é Cristo que vive em nós. E a gente deve, no dia a dia, na vida que leva, refletir isso para nós mesmos, para os nossos e para o mundo. É importante. Essa coisa de praticar é coisa de quem tem compromisso com Deus.
É muito importante a gente ter esse compromisso com Deus. O compromisso, quando você tem um compromisso com alguma coisa, é um compromisso sério, pode chover, pode fazer sol, você não vai abrir mão daquilo, né? Pode estar tudo dando certo ou tudo dando errado. Você tem compromisso e você não vai deixar em falta. Você vai permanecer ali. E haja o que houver, aquelas pessoas envolvidas vão poder contar contigo. E você vai realizar aquilo que é o teu papel naquela obra. Para que a gente possa viver esse compromisso, nós precisamos ter bons ouvidos e ouvir, porque o compromisso não depende do que eu acho, do que eu penso, do que eu quero, depende daquilo que Deus quer. E é Deus que vai falar comigo, vai me mostrar, para que eu possa viver segundo esse compromisso. Então, bons ouvidos. A mensagem de hoje, o estudo de hoje é isso, bons ouvidos. Você e eu precisamos ter um coração quebrantado, para que nós possamos ouvir aquilo que Deus está nos falando. Ter bons ouvidos, né? Para ouvir o que Deus está nos falando. Com o coração quebrantado, nós precisamos crer naquilo que Deus está nos dizendo, está falando conosco. E com essa fé, crendo nisso, colocar em prática, porque é isso que Deus quer. Que a gente ouça, que a gente creia e que a gente viva aquilo que é a vontade dele. Meu irmão, minha irmã, finalmente, né, para concluir, eu deixo para você aqui Mateus 13, o versículo 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.